Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gripe espanhola. E a Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918, e assim 106 anos atrás ocorria uma das batalhas mais sangrentas, onde envolveu grandes potências. E assim, aproximadamente 17 milhões de vidas foram ceifadas. Trincheiras, chuvas, lama, piolhos e ratos, além das doenças da febre da quintana e gases venenosos para piorar a situação. Já em 1918, a pandemia da gripe espanhola varreu os Estados Unidos, a Europa e diversos outros países, deixando aproximadamente mais de 50 milhões de pessoas mortas em todo o mundo. A crise começou entre janeiro e fevereiro daquele ano nos Estados Unidos, quando centenas de pessoas faleceram após apresentar fortes dores de cabeça, dificuldade respiratória, tosse e febre alta. Uma carta descoberta quase 60 anos depois, com o título Abatidos como Moscas, onde o médico norte-americano diz que começou com uma gripe comum, mas desenvolveu rapidamente e a morte chegou em poucas horas, com falta de ar, e assim morreram sufocados. Apareceu em duas ondas diferentes em 1918. A primeira em fevereiro, embora contagiosa, era uma doença branda, não causando mais que 3 dias de febre e mal-estar. Mas na segunda, em agosto, esse vírus da gripe espanhola, ela se tornou-se mortal. Como a gripe espanhola acabou? A epidemia que vitimou mais de 50 milhões de pessoas possui diversas semelhanças com a crise atual do coronavírus. Alguns meses depois, pacientes na França, Bélgica e Alemanha tiveram sintomas clínicos semelhantes. E em maio, um festival religioso na Espanha causou um surto da mesma doença, que até então era misteriosa, considerada uma das pandemias mais devastadoras da história. Seu legado deixa agora lições que podem e devem ser passadas adiante nessa atual crise do coronavírus. Mas afinal, como a gripe espanhola cessou, como a gripe espanhola acabou naquela época? Para entender o final dessa história, no entanto, é preciso compreender os meios que levaram a esse caminho. Esse é um dos assuntos estudados pelas historiadoras espanholas Laura e Maria Martinez, que além de analisar os 2 últimos anos da doença, também fizeram um paralelo entre a Covid-19, essa que nós estamos vivendo no momento, e a pandemia do século passado. É, o estudo que essas duas historiadoras fizeram, elas disseram que parece uma máquina do tempo. Tudo o que investigamos está se tornando realidade dia após dia, disseram as irmãs em entrevista a Euronice. Segundo conto, em 1918, as pessoas também disseram que tudo não passava de um resfriadinho. Porém, assim como acontece atualmente, esse pensamento só serviu para que o sistema de saúde sobrecarregasse rapidamente. Então, quais as medidas que devem ser tomadas? Por outro lado, medidas de isolamento social também foram adotadas há mais de um século, mais de 100 anos atrás, assim como o fechamento de teatros, escolas e fronteiras. O cuidado sanitário também passou a ser muito importante, com espaços públicos sendo desinfetados com regularidade. Segundo as historiadoras, as pessoas que não usavam máscara poderiam ser multadas e até $100 nos Estados Unidos. Em 1918, as pessoas rapidamente assimilaram que as multidões poderiam causar transmissões. Os bloqueios foram implementados e houve progresso na aplicação de medidas preventivas que historicamente se mostraram eficazes, complementa o historiador Jaume. Traços do mesmo vírus, eles foram encontrados em outros vírus da gripe, explica Benedito Almirante, chefe de doenças infecciosas do Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona.
a gripe espanhola continua a aparecer, transformando e adquirindo material genético de outro vírus. A gripe a H1N1 que nós tivemos agora em 2009, por exemplo, tinha elementos genéticos de vírus anteriores. Portanto, os indivíduos mais velhos estavam melhores protegidos que os jovens, por já possuírem anticorpos. Isso também ocorreu com a gripe espanhola, com as pessoas com mais de 30 anos sendo mais propensas a sobreviverem devido a ter adquirido anticorpos da chamada gripe russa de 1889 e 1890. E o mal chega ao Brasil. No Brasil, a epidemia chegou em setembro de 1918. O navio inglês Demerara, vindo de Lisboa, desembarca doentes em Recife, Salvador e também no Rio de Janeiro, então capital federal. No mesmo mês, marinheiros que prestavam serviço militar em Dakar, na costa da Atlântica da África, desembarcaram doentes no portão de Recife. Em pouco mais de 2 semanas, surgiram casos de gripes em outras cidades, no Nordeste e em São Paulo. As autoridades brasileiras ouviram com descaso as notícias vindas de Portugal e sobre os sofrimentos provocados pela pandemia de gripe na Europa. Acredita-se que o oceano impedia a chegada do mal ao país, mas essa aposta revelou rapidamente um engano. Tinha-se medo de sair à rua. Em São Paulo, especialmente, quem tinha condições deixou a cidade, refugiando-se no interior, onde a gripe não tinha aparecido. Diante do descobrimento de medidas terapêuticas para evitar o contágio ou curar os doentes, as autoridades aconselhavam apenas que se evitassem as aglomerações. Nos jornais, multiplicavam-se receitas, cartas enviadas por leitores, recomendavam-se pitadas de tabaco e queima de alfazema ou incenso para evitar o contágio e desinfetar o ar. Com o avanço da pandemia, sal de quinino, remédio usado no tratamento da malária, foi muito popular na época, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. Imagina a Avenida Rio Branco e também a Avenida Paulista sem congestionamento ou pessoas caminhando pelas calçadas. Pense nos jogos de futebol, mas ao invés de estádios cheios, imagine jogadores exibindo suas habilidades em campo para arquibancadas vazias, pois durante a pandemia de 1918 as cidades ficaram exatamente assim: bancos, repartições públicas, teatros, bares e tantos outros estabelecimentos fecharam as portas ou por falta de funcionários ou por falta de clientes. Pedro Nava, um outro historiador que presenciou os acontecimentos no Rio de Janeiro em 1918, escreveu que aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara ao pé da moléstia reinante. O terrível não era o número de casualidades, mas não haver quem fabricasse caixões que os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes, a impossibilidade de ajudar, tratar, transportar a comida, vender gêneros, aviar receita, exercer, em suma, os mistérios indispensáveis à vida coletiva. Então, durante a pandemia de 1918, Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz, reestruturando a sua organização administrativa de pesquisa. Ao convite do então presidente da República, Venceslau Braz, Chagas liderou ainda a campanha para combater a gripe espanhola, implementando 5 hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Estima-se que entre outubro e dezembro de 1918, período oficialmente reconhecido como pandêmico, 60% da população adoeceu. Só no Rio de Janeiro foram registradas 14.348 mortes. Em São Paulo, outras 2.000 pessoas morreram. E por aí vou ficando.
e que a gripe espanhola nos sirva de lição, que nós possamos fazer uma análise, uma reflexão Covid-19 em nossos dias. E embaixo aqui vai ter um livro falando sobre a gripe espanhola. Quem tem interesse, pode clicar no link lá embaixo lá e adquirir o livro. Pessoal, até mais, tudo de bom.